Olá, nesse vídeo nós vamos mostrar como fazer curvas de sobrevida usando o programa R. Primeiro, nós temos aqui um banco de dados em Excel. Esse banco de dados é com pacientes que foram transplantados. O evento de interesse é complicação relacionada ao transplante. Aqui nós temos algumas características desses pacientes: sexo, idade, tabagismo, internação prévia, comorbidades, tempo de circulação extracorpórea. Aqui a data do transplante, são todos transplantados. Aqui complicação é a principal, o evento de interesse. Para aqueles que complicaram, tem a data do transplante. Esses pacientes também podem ter morrido, né? Podem ter ido a óbito. Então, tem aqui as datas do óbito para aqueles pacientes que morreram e a data de segmento para aqueles pacientes que não complicaram nem morreram. Obviamente, um paciente pode ter complicado e na sequência ido a óbito, então ele tem duas datas, mas nesses casos o que interessa é quando o evento aconteceu. Então, a primeira data é a mais importante. Para construir curvas de sobrevida, nós temos que ter duas variáveis. Uma variável é o tempo, que nesse caso ele tem que estar tudo na mesma coluna. Então, para aqueles pacientes que não complicaram nem morreram, seria o tempo até o tempo de segmento. Então, seria a diferença entre a data do transplante e a data do segmento. O tempo entre a data do transplante e a data do segmento. Para aqueles pacientes que complicaram, é o tempo entre a data do transplante e a data da complicação. E para aqueles que morreram e não complicaram, também são uma censura, né? E então seria o tempo entre a data do transplante e a data do óbito. Aqui você poderia fazer todas essas datas em 3 colunas separadas e depois copiar, colar. Poderia fazer um processo um pouco mais trabalhoso. Aqui é trabalhoso também, precisa conhecer um pouquinho de lógica. Eu optei por colocar tudo de uma vez em uma única coluna, usando a função de lógica do Excel. Aqui o meu computador está em inglês, por isso que é if, né? Mas poderia ser, em português é se. Então, é sempre a condição assim: se a condição está satisfeita, então, o então é um ponto e vírgula. Faça determinada coisa. Se não, é outro ponto e vírgula. Faça outra coisa. Então, aqui eu coloquei se a coluna I, que é a complicação. Então, assim, se não complicou, então a condição aqui, eu tenho que ver se não complicou e nem morreu. Então, assim, se não complicou, então, se não morreu, então, pegue o tempo entre a data do transplante e a data do último segmento. Aqui está dividido por 30, porque ele faz a conta em dias e eu quero em meses. Tá? Então, se não complicou, então, se não morreu, pegue o tempo entre a data do transplante e a data do segmento. Se não, quer dizer que morreu, é uma censura. Então, pegue o tempo entre a data do transplante e a data do óbito. Caso contrário, então, se não, é porque complicou. Então, pegue o tempo entre a data do transplante e a data da complicação. Então, com isso, a gente tem numa única coluna, numa única coluna, eu faço isso só para uma célula, depois eu copio para as demais. Então, eu tenho uma coluna que tem todos esses tempos, né, de eventos e de censuras num lugar só. Aqui eu acrescentei também uma outra variável, que é o próprio evento. Aqui na coluna I a gente tem a complicação sim ou não, e aqui eu coloquei a mesma variável, só que na forma numérica, 0 para não e 1 para sim. Isso porque o R, ele necessita que, em algumas funções, ele precisa que essa variável evento seja numérica, ok? Então, aqui, eu já estou aqui com o RStudio aberto.
Tá? Então, para importar o banco de dados, eu vou pular esse passo, eu já importei esse banco de dados aqui, é o mesmo que eu estava mostrando. Vou carregar aqui o RCMDR. Carrego o RCMDR, ele vai abrir essa janelinha. Existem vários caminhos para se fazer curvas de Kaplan-Meier, curvas de sobrevida. Eu vou fazer dois caminhos, né? Mostrar dois caminhos, que são os plugins. Tá? Eu vou carregar plugin do RCMDR. Sempre que eu tiver o plugin, quando eu for carregar, é melhor que eu não comece a mexer no banco de dados e tudo mais, porque ele sempre vai pedir para reiniciar. Então, eu vou mostrar primeiro o plugin que é o EZR. Aqui nós temos aqui o Survival. O Survival é um pacote mais simples. Então, nós vamos trabalhar só com o EZR e depois eu vou mostrar o KM-ggplot2. Tá? Então, eu vou pegar aqui EZR, ok. Ele sempre pergunta, olha, não vai estar disponível até ser reiniciado. Ele pergunta se pode reiniciar. Eu disse que sim. Ele reiniciou e está aqui. Então, o que, que o EZR faz? Ele deixa o menu original do RCMDR aqui do lado e vai colocar um outro menu. Nesse novo menu, ele já tem aqui uma opção para análise de sobrevida. Essa opção tem lá curvas de Kaplan-Meier, teste de log rank e algumas outras, mas elas não ficam disponíveis por enquanto porque o banco de dados não está ativo. Então, eu vou primeiro ativar o banco de dados e agora não está aqui, então eu vou importar o banco de dados. Então, eu venho aqui, vou importar o banco de dados de Excel, eu achei que já estava. Aqui, no caso, eu vou importar um banco de dados aqui, trabalhos práticos, vou importar esse banco que eu já estava mostrando, importe. Então, aqui eu importei no RStudio, mas ele já fica disponível aqui no RCMDR. Pronto. Então, com isso, eu já tenho, ele já ficam as opções disponíveis. Então, para fazer curva de Kaplan-Meier, é só eu clicar aqui, ó. Curva de Kaplan-Meier, eu tenho que colocar aqui o tempo. Então, aqui eu escolho a minha variável tempo. Aqui eu escolho a variável evento. Veja que aqui, ó, 0 é censura e 1 é evento. A minha variável se chama complique. E eu tenho algumas outras opções. Eu posso fazer isso para o grupo total, né? Aí eu não tenho que colocar mais nada. Aqui ele já deixa marcado aqui para mostrar marcas onde tem censura, são aquelas marquinhas que ficam indicando quando houve observações censuradas. E uma coisa interessante também, muito importante, é mostrar o número de pacientes que estão em risco. Essa é uma informação muito importante para se colocar ali, ser bem transparente nessas curvas de sobrevida. E tem algumas outras opções, como, por exemplo, passar de dias para mês, de dias para anos, mudar um pouquinho a escala. O meu tempo está em meses, eu poderia transformar em anos. Então, tem aí algumas opções, tá? Então, eu vou colocar aqui um OK. Essa aqui é a curva. Deixa eu trazer para cá. Então, ele fez essa curva aqui, então é a curva de sobrevida. Tenho aqui o tempo, tenho aqui o número em risco, são 129 pacientes ou 130, agora não me lembro. E tem aqui, essa é a curva de sobrevida. Eu posso fazer isso para subgrupos. Então, eu venho aqui nessa mesma opção, Survival Analysis, curva de Kaplan-Meier, e eu posso pegar, por exemplo, para sexo. Então, faço para sexo. E tenho aqui, faço um OK, ele vai fazer a mesma curva para masculino e feminino. Ainda na opção de Survival, eu posso comparar essas curvas pelo teste de log rank. Então, eu venho aqui, novamente, tempo para o evento, aí eu venho status complique e a variável que está definindo os subgrupos, no caso, sexo. Ok.
E aí eu tenho aqui, nesse caso, foi 0,231, então não há diferença na sobrevida de homens e mulheres. Ixi, deixa eu ver onde é que está aqui. Plot. Esse aqui. Então, aqui, comparando essas duas curvas de sobrevida, não há diferença estatisticamente significante. Aqui na console ele dá mais algumas outras coisas, fala do tempo mediano, intervalos de confiança, e a gente pode explorar um pouquinho mais. Aqui nesse vídeo nós vamos focar mais nas curvas mesmo. Agora eu vou mostrar uma outra ferramenta que é o plugin ggplot2, KMGGplot2. Então, aqui novamente eu venho na ferramentas, escolho o plugin KMGGplot2, ok. Como todo plugin ele fala para reiniciar, eu vou reiniciar. Aqui eu já tenho aqui um banco de dados. E o que o ggplot2 faz? Ele acrescenta aqui, no meu ele colocou aqui no comecinho, mas normalmente ele coloca um pouco mais para cá. Ele acrescenta aqui mais uma opção e que vai permitir fazer também várias coisas, tá? Mas, nós vamos mostrar aqui só o Kaplan Mapper. Então, aqui é a mesma coisa, Kaplan Mapper. O tempo vai ser aqui, tempo. O evento complique. Aqui ele está chamando de extrato a variável subgrupo que eu quero. Vou colocar aqui o sexo. Aqui o número de pacientes em risco. Eu posso colocar tanto dentro do gráfico quanto fora do gráfico. E aqui, dentro da mesma janela, ele dá a opção de já fazer o teste de log rank, sem que a gente tenha que escolher uma outra opção. Ok? Então, vamos dar aqui no OK. E aí ele faz esse tipo de gráfico, que é um pouco mais bonito, colorido, e assim, também com o número de pacientes em risco, o resultado do teste de log rank já aparece aqui, que é o mesmo valor de P, e é assim que a gente pode construir essas curvas para diferentes subgrupos. Então é isso, tem muito mais que se explorar, mas acho que a forma mais fácil de fazer é carregando esses plugins do RCMDR. Então, obrigada e até a próxima.